Irmãos, hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia e mantivesse a sua Bíblia aberta, seja de forma eletrônica ou no papel, não importa, porque nós vamos ler um texto bem grande e nós vamos manter os nossos olhos nesse texto o tempo todo do nosso encontro. Você que está em casa, olha para mim aqui um pouquinho, pega a sua Bíblia, abre o seu telefone, não fica cozinhando agora, arrumando as coisas para o almoço, deixa isso para depois. Vamos focar aqui na mensagem que o Senhor tem para nós. No livro de Jó, nós vamos ler no primeiro capítulo. Vejam bem, os textos estarão na tela, mas só para você acompanhar aí também. Nós vamos ler no primeiro capítulo, alguns versículos. E depois nós vamos pular para o último capítulo, capítulo 42 do livro de Jó. E vamos ler vários versículos ali também. A palavra de Deus diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele, estou lendo o versículo 2 agora do capítulo 1. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. Presta atenção nos números aí, embora você não seja agricultor e nem nós estamos fazendo nenhuma matemática aqui, mas presta atenção nesses números que eles são interessantes. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, que é quase o equivalente a dizer que era o homem mais rico da terra, porque o mundo conhecido da época era o Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele, Jó, oferecia um sacrifício em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Versículo 22 agora, do capítulo 1. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Agora vá comigo para o capítulo 42. Se você está na sua Bíblia de papel aí, vá com calma, lá no finalzinho, capítulo 42, eu vou ler os versículos de 1 a 6. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, isso é Jó falando para Deus, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora o versículo 10 até o 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Por que eu pedi vocês para prestarem atenção nos números iniciais? Comparem depois, é tudo o dobro. Somente os filhos que não foram o dobro. Também, né, gente? Tinha 10, dá 20 filhos, era muito, né? 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto,
Viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E o versículo 17, então morreu Jó, velho e farto de dias. Irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre lidando com a dor e com o sofrimento. Porque ao conversar com as pessoas e perceber o caminho que a fé cristã leva as pessoas a estruturarem as suas vidas, eu percebo, e eu acho que eu posso fazer uma colocação que vai cair com esta afirmação que eu estou fazendo aqui nessa manhã, de que quem aqui ou quem está em casa me ouvindo que se prepara para sofrer? Quem é que pega a sua agenda da vida e lista como condição que você vai sofrer, você vai ter dor? Quem é que pensa que a tristeza, que a perda serão parte da sua caminhada? E quando eu digo de dor, presta atenção, a dor minha pode não ser a sua, e a intensidade da sua pode não ser a do outro. E aquilo que para você é caracterizado como dor e sofrimento, para o outro pode não ser. Portanto, o que é a dor? É aquilo que dói em mim. E o que é o sofrimento? É aquilo que me faz sofrer. E é aquilo que te faz sofrer. Intensidade ou não, motivos ou não, são relativos. Porque cada um de nós tem uma história, e cada um de nós... Você já reparou como que às vezes, e eu já ensinei isso aqui na nossa igreja no passado, como que às vezes uma brincadeira que você faz com uma pessoa, coloca a pessoa tão para baixo e você não entende por quê. Porque foi tão simples na sua compreensão, não carregava esse peso, não demandava essa resposta. Mas por quê? É porque provavelmente aquela brincadeira remeteu aquela pessoa para um lugar de dor, para um lugar de tristeza, para um lugar de sofrimento. Então aquilo que para nós é simples, para o outro pode ser muito complexo. E aquilo que para nós a gente tira de letra, para o outro pode ser uma lembrança do seu erro, da sua fraqueza, daquilo que a história da vida ensinou para aquela pessoa. Mas quem aqui ou em casa, quem de nós pensou a fé, e esse é o ponto que me importa, quem de nós pensou a sua fé para o dia da angústia, para o dia da incerteza, para aquele dia que as coisas não fazem sentido, para o dia daquilo que eu estou chamando da noite escura da alma, do blackout da nossa existência? Quem de nós pensa a fé nessa perspectiva? Da fé que precisa me sustentar, da fé que precisa nos ajudar, nos manter de pé. E por que não fazemos isso? Eu elenquei 3 razões pelas quais eu acho que nós não fazemos isso. A primeira é porque nenhum de nós quer contemplar a possibilidade da dor e do sofrimento. Nós lutamos contra dor e sofrimento. Nós lutamos contra tudo que nos entristece, contra tudo que nos fere. Então nenhum de nós, por não ter na agenda da vida uma marca assim, eu sofrerei, nós queremos por tudo negar a existência da dor. Então não pensamos a fé na perspectiva da dor. Segundo, é porque também a grande maioria de nós ainda sustenta um pensamento assim: se a coisa ficar preta, Deus vai resolver. Deus vai resolver toda a dor da minha vida. Deus vai resolver todo o sofrimento da minha vida. Um dia a Ana, minha esposa, me falou assim: meu bem, tem uma irmã que tem acho que é avó ou bisavó, eu acho que era bisavó, que está com 98 anos de idade e pegou uma pneumonia e está muito ruim no hospital. Aí, vocês vão achar que eu sou cruel, mas presta atenção no que eu estou dizendo. Você promete? Porque senão você vai pecar. Aí a Ana falou assim: vamos orar para Deus curar ela? Eu falei: Ana, essa senhora já está fazendo hora extra. Aí a Ana ficou como vocês, contra mim. Que tipo de pastor é esse? Eu falei: meu bem, presta atenção, a senhora está com 98 anos de idade. Será que ela não quer ir para casa? Ela está vivendo numa cama.
Não, e o amor do bisneto, eu sei. E eu nem sei se vocês estão me entendendo, mas a gente luta contra o sofrimento e a dor até naquilo que às vezes não era para a gente lutar. Eu visitei um senhor morrendo com uma determinada enfermidade. Sentei ao lado da cama, como já fiz inúmeras vezes, sentei ao lado dele na cama, últimos dias de vida, um sofrimento indescritível, inimaginável para nós. A esposa dele perto. E aí eu conversei com ele um tempo, e ao conversar com ele, Deus colocou aquela forte convicção em mim para conversar com a esposa, e eu virei para ela e disse assim, está doendo, né? Ela falou, pastor, você não tem ideia, são 40 e tantos, esqueci quantos anos juntos, eu não conheço outra vida, a não ser a vida junto com ele. E Deus precisa levantar ele. E eu disse assim para ela, a senhora já pensou na possibilidade de Deus não o levantar? E de que a senhora e eu deveríamos orar agora para que Deus fizesse o que fosse o melhor para ele. O melhor para ele. Que está no estado vegetativo há não sei quantos dias. Que já está com uma idade avançada e o seu corpo não reage mais ao tratamento e nem à intensidade dessa doença. E ela começou a chorar. Ela falou, não, pastor, mas o problema é que eu não consigo viver sem ele. E nós entendemos isso. O que eu quero te mostrar, querido? É que nós temos uma ideia da fé de que tudo será resolvido por Deus. Terceiro, é que nós, como sendo filhos de Deus, imaginamos que nunca o mal vai chegar até nós. Essas três razões é porque a gente não pensa a fé na perspectiva da dor. Porque eu sou filho de Deus, mal nenhum vai chegar. A gente decreta alguns versículos, praga nenhuma chegará até a tua tenda, né? Nós imaginamos que se por acaso chegar alguma coisa, Deus vai resolver. E por último, eu não quero nem pensar na minha fé com relação à dor. Mas aí eu escrevi 3 respostas para as minhas 3 afirmações. Não importa a primeira delas, se você quer, se você não quer, se você crê, se você não crê, se você botou na agenda, se você não botou na agenda da sua vida. Eu quero te dar uma má notícia nessa manhã. Dor e sofrimento chegará na sua vida. Isso não é praga de pastor? Isso não é quem não crê que as coisas podem ficar bem? Não, queridos. É simplesmente porque o nosso Senhor sofreu. É simplesmente porque o meu Senhor e o seu Senhor disse assim, no mundo vocês terão aflições. É só porque Jesus chorou quando o seu amigo do coração faleceu. Antes de ir curá-lo, Jesus deu a mais clara expressão de que a dor e o sofrimento chega a nós. Ele chorou pela vida do seu amigo. Então, por isso, não adianta você falar, eu não vou pensar sobre isso. Vai acontecer. Segunda resposta minha, o fato de sermos filhos de Deus não nos isentará da dor e do sofrimento. O que Deus promete não é isenção, é companhia, é presença. O Salmo 23 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Nós vamos passar por momentos em que a gente não vê o próximo passo, mas nós sabemos, e é essa a nossa vitória, que o nosso Senhor está conosco, mesmo no momento de maior descompreensão da vida. E por último, é que Deus não vai resolver tudo. Deus vai resolver tudo. Só que o jeito que Deus resolve, às vezes não é o jeito que nós queríamos que fosse resolvido. Deus resolve. Tudo está resolvido. Aquela senhora está resolvido para Deus. Aquele homem que eu sentei está resolvido. A sua lágrima, para Deus está resolvido. O ponto é, se nós entendemos que Deus está resolvendo do jeito dele, ou se Deus está resolvendo do nosso jeito. Por isso, eu queria pensar com vocês, e orar aqui de manhã, para que Deus coloque no nosso coração uma maneira de encontrar uma sintonia entre a fé e o momento que a vida vacila. De encontrar alguma convergência entre amar a Deus, crer em Deus, ser de Deus, e ter que lidar com a lágrima, e ter que lidar com o choro, e ter que lidar com a angústia que aperta o peito, que você não sabe o que fazer no próximo momento. E aí eu
fiquei pensando algumas coisas. O que nós podemos fazer para pensar a nossa fé? Em primeiro lugar, nós precisamos, queridos, me ouçam, nós precisamos, porque é isso que eu vou dizer agora. Eu encontro mais pessoas distantes de Deus pelo que eu vou dizer do que qualquer outro pecado que eu pudesse elencar para vocês nessa manhã. Nós precisamos conservar puro o nosso coração no meio da dor e do sofrimento. Quando eu leio esse livro de Jó, aí eu percebo a minha fragilidade, aí eu percebo a minha pequenez, aí eu percebo o quanto eu sou aquém. Porque o texto, eu me sinto envergonhado, inclusive, porque eu leio sobre um homem bom, sobre um homem justo, bem-quisto, bem visto na sua sociedade. Eu leio sobre um homem que o versículo 1 diz que na terra de Uza vivia um homem chamado Jó. Isso é Deus dizendo. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Eu leio sobre um homem que era um bom pai, está aí no texto, versículo 5, ele era um bom pai, ele era amoroso, ele era preocupado com a caminhada cristã da sua família. Olha o que diz: terminado um período de banquetes, os filhos davam festa e convidavam os outros, irmãos e irmãs. Acabava a festa, Jó dizia para eles assim: agora vai e pede perdão. Mas por que, pai? Vai que lá no íntimo você fez alguma coisa que contrariou a Deus, na sua festa, no seu banquete. Os filhos faziam, mas Jó não ficava satisfeito. Ele acordava de madrugada e ele fazia um holocausto a favor dos seus filhos. E dizia assim: vai que algum deles se esqueceu de algo que entristeceu a Deus, de algo que amaldiçoou a Deus. E ele, Jó, fazia. Olha que homem nós estamos falando. E ele não fazia isso de vez em quando. O versículo 5, a parte B, diz assim: essa era a prática constante de Jó. Eu me deparo com um homem que eu colocaria entre no rol dos homens mais corretos que a Bíblia já descreveu. Mas a esse homem, queridos, a esse homem, assim como um vento que começa a soprar e você não sabe de onde ele veio, assim como um terremoto que não anuncia a sua chegada, assim como um tsunami que vem e vai espalhando destruição e morte de forma tão repentina, Jó é assolado pela dor da perda, pelo sofrimento de enterrar os seus filhos, pela vergonha diante das pessoas da sociedade. Por quê? Porque as pessoas daquela sociedade faziam as mesmas perguntas que eu e você fazemos hoje. Por que, se ele é justo? Por que, se ele é bom? Por que, se ele é bom pai? Por que, se ele é bom marido? Por que, se ele é um bom cristão? Por que, se ele distribui parte do que tem com os pobres? Por quê? Por quê? Por quê? As pessoas começaram a questionar os porquês, mas ao questionar os porquês, eles colocavam Jó numa posição de desfavorecido. Deve ser porque, deve ser porque, deve ser porque, e esse homem não só enterra os seus filhos, ele passa vergonha diante das pessoas que começaram a pensar dele o oposto do que esse texto diz. Ele perde os bens, ele perde a família, ele perde a dignidade, ele perde o respeito, ele perde a saúde. Mas mesmo assim, e eu quero pedir o pessoal que coloque o versículo 22 do capítulo 1 de novo para mim na tela, por favor. Mesmo assim, olha o que o texto diz. Mesmo assim, Jó, em tudo isso, Jó não pecou nem de nada, falem comigo, culpou a Deus. Aí você pode dizer assim, deixa esse texto um pouquinho mais. Nada. Ao enterrar os filhos, ao ver as pessoas criticando dele na caminhada pela rua da cidade, ao perder os seus bens, ao pré-julgamento das pessoas, que na maioria das vezes é muito doloroso, é muito maldoso, é muito sem misericórdia. Em nada disso, Jó não virou para Deus e disse assim: o senhor também? O que adiantou? É quase como Asaf escreveu num dos salmos: em vão, eu conservei puro o meu coração e limpo as minhas mãos. Porque naquele momento Asaf estava olhando para a vida do ímpio, que prosperava enquanto ele era um homem bom e sofria.
E ele diz assim: até que entrei no santuário do Deus vivo e atentei para o fim dos outros. Irmãos, em nada. Aí você pode dizer assim: como pode? Como é que pode o homem que numa... Vamos pensar a Bíblia sem forçar nada do texto? Sexta-feira passada tinha banquete na casa de uma das filhas, ou dos filhos, porque naquela época as filhas não davam banquete, elas eram convidadas, e isso era uma contracultura daquela época, porque os filhos não convidavam as filhas, os irmãos não convidavam as mulheres para os banquetes, era só entre irmãos, sociedade extremamente machista. Mas a família de Jó tinha um conceito social, familiar tão diferente, que as irmãs eram incluídas. Sexta-feira, então, jantar na casa do irmão X, todo mundo comendo, bebendo, tendo alegria, ouvindo as canções que lhes eram próprias, celebrando a vida. Sábado, Jó enterra todo mundo. Domingo, Jó vê todos os seus bens dizimados. Segunda-feira, ele não pode andar mais pelas ruas da cidade sem chacota. O homem que 4 dias atrás andava pelas ruas da cidade era aplaudido. As pessoas diziam: vai ali um homem justo, um homem reto. Irmãos, vamos tirar essa máscara, não essa daqui do Covid. Como que pode? O homem passar por tudo isso e o versículo seguinte dizer assim: em tudo isso Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Como é que é possível? É possível. Se, segundo ponto que eu quero te ensinar nessa manhã, se, e somente se, nós compreendemos a graça de Deus. Só, queridos, só. Que Deus te ama, que o próprio Deus tem compreensão da nossa dor, que o Deus da Bíblia não é um Deus masoquista, que tem prazer em nos ver sofrer para a gente correr até para Ele, para que Ele se sinta necessitado de nós. Não, o Deus da Bíblia ama. Quando chegaram para Ele e disseram: Senhor, o amigo a quem Tu amas morreu, Ele chorou. E quando Ele chegou perto das irmãs, Ele também se compadece da dor dos outros. Se nós não tivermos compreensão da graça e do amor de Deus, nós não conseguiremos passar pela dor e o sofrimento da vida, queridos. Sem o nosso coração azedar, sem a dor tomar conta da nossa alma e as pessoas se afastarem inclusive de Deus, como tantos se afastam. E quando naqueles com quem eu me relaciono pergunto por quê? Não, porque eu estou sofrendo de uma enfermidade, a uma perda, de um filho, a um dinheiro, não importa. Deus é amor. Deus te ama. Vizinho nosso aqui na Hartford Street, para quem está aqui na igreja, vizinho nosso, a Hartford Street está a menos de 1 milha e 1,5 milha no máximo de nós. Há uma sinagoga chamada Templo Israel. Naquela sinagoga, um dos rabinos que eu mais já li na história, nos meus anos e anos de estudo, Harold Kushner, foi rabino dessa comunidade. Ainda é, só que é aposentado, velhinho. Ele, se não me falha a memória, em 1978, perdeu seu filho de 14 anos de idade, chamado Aaron. Esse menino morreu com uma doença chamada progeria, que é uma doença raríssima, onde a criança, o menino dele morreu com 14 anos de idade, como se tivesse 60, 70. É uma doença raríssima, há um envelhecimento, é uma doença de cunho genético. E ele perde o menino. E ele escreve a partir daquela dor, talvez o livro que mais tenha me influenciado na vida, depois da palavra de Deus. When bad things happen to good people. Quando coisas ruins acontecem para boas pessoas. Porque ele, um rabino ilustre, fabuloso, uma mente brilhante, teve que fazer consenso entre a sua fé e a perda do seu filho, que ele não imaginava por quê. É nesse momento, queridos, que você precisa entender graça de Deus. Que Deus te ama, apesar da sua dor. E que eu e você sempre, nós não temos muita coragem de dizer,
Mas o que nós gostaríamos de dizer é assim: se o Senhor me ama, completa a frase para mim. Ou não só passa de mim, por quê? Por quê? Já que o Senhor me ama, por quê? Esse porquê tem a ver com a organização de um mundo que funciona sem Deus, queridos. Esse porquê tem a ver com a compreensão do nosso Deus de que isso aqui não é a nossa casa, nós vamos para casa um dia. Isso tem a ver com a compreensão de que isso aqui não é céu. Isso aqui não é o céu onde a presença de Deus que reina e governa, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais separação, onde não haverá mais imigrante indocumentado e gente documentada e famílias separadas. Isso aqui não é esse lugar, haverá esse lugar. E nós estaremos com o Senhor, mas aqui, onde há separação racial, onde há diferença de classicismo, onde há doenças, onde há dor, mesmo assim, esse Deus do céu está conosco. Sem a compreensão dessa graça, nós vamos ficar feridos. Sem a compreensão dessa graça, nós vamos ficar amargos. Sem a compreensão dessa graça, nós não vamos conseguir caminhar. E nós não conseguiremos manter puro o nosso coração. E veja, o que eu gostaria que acontecesse aqui de manhã, e com você que está em casa, e no mundo onde você estiver, é o que aconteceu com Jó. Porque no versículo de número 5, do capítulo 42, Jó descreve o que eu estou tentando ensinar para vocês. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nessa manhã, Deus precisa desconstruir essa ideia religiosa que nós edificamos de um Deus, e Ele precisa mostrar a sua face para nós, queridos. O Espírito Santo de Deus precisa revelar o amor de Deus a cada um de nós que estamos aqui. O Espírito Santo de Deus precisa se apresentar para nós, porque muitos de nós, com coragem hoje, talvez diria: Senhor, eu te conhecia só do que os livros explicam. Eu te conhecia só das classes da escola, da igreja que eu frequentei. Mas agora eu te vejo. Eu conheço a sua face. Eu amo e percebo o amor do Senhor. E é isso que mantém puro o coração no meio da dor. É a compreensão da graça de Deus. Você pode dizer amém para mim? E eu estou orando para que Deus manifeste isso no seu coração. Por isso, meu terceiro conselho para você nessa manhã, que está lidando com a dor, com o sofrimento, ou que vai lidar, você guarda essa mensagem. Porque se você não está lidando com a dor, se prepara, você vai lidar. Guarda ela aí, porque um dia ela pode te ajudar. Eu quero incentivar você a manter a esperança. Manter viva a chama da esperança. Agora veja, aqui eu conjugo o verbo esperançar. Aqui eu estou falando de eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos, vós esperançais, eles esperançam. Eu estou conjugando o verbo esperançar, porque para nós, erroneamente, ligamos esperança ao verbo esperar. Todas as vezes que alguém diz para você ter esperança, é como se estivesse dizendo para esperar. Não, o que eu estou dizendo para vocês é que esperançar significa levantar-se, agir, ir atrás, construir alternativas, pensar em possibilidades e soluções. É ir adiante com uma ideia, é almejar, sonhar, buscar. É o contrário de esperar, queridos. E eu encontrei na frase de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, algo que pode nos ajudar muito a compreender isso. Ele diz assim: é preciso esperançar todos os dias, olhar e reagir a tudo aquilo que não tem saída. Ele sempre nos incentiva a deixar a zona de conforto para nos lançar em novas perspectivas e provocar as mudanças que se fizerem necessárias. Veja, esperançar não é você ficar sentado de braços cruzados esperando
que algum dia as coisas que te causam tristeza sejam mudadas. Esperançar é crer que esse momento, no meio desta dor, é o momento que você pode se levantar e cumprir aquilo para o qual Deus te criou. Porque, irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou te ensinar. Em algum lugar na construção do nosso pensamento religioso, nós edificamos uma ideia de que o Evangelho de Jesus Cristo não é pedagógico, ele é paliativo, ele é litúrgico. O que significa isso? Ele é orientador de procedimento litúrgico em igreja, ele é orientador de comportamentos. Não! O Evangelho de Jesus Cristo é 100% pedagógico, é para nos ensinar o quê? A ser mais parecidos com Jesus. É para nos ensinar a se portar de modo que as pessoas olhem para você. Olha aqui para mim um pouquinho. E digam assim: está ali um homem bom. Está ali um homem justo. Está ali uma mulher correta. Está ali uma mulher de Jesus. Está ali, ó, ali, viveu entre nós, vive entre nós, um homem, uma mulher, um rapaz, um jovem de Jesus. Esse é o caráter pedagógico do Evangelho. Então, quando você conjuga o verbo esperançar, você está simplesmente assumindo uma posição diante de Deus. Bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu estou certo de que um dia o meu Redentor se levantará. Eu estou certo de que um dia o nosso Senhor voltará para buscar os seus filhos. Engraçado, para enxugar dos olhos toda lágrima. Mas por que tem lágrima no olho? Porque tem dor nessa vida, querido. Porque tem decepção nessa vida. Porque tem tristeza nessa vida, mas Ele virá. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e Ele chamará para si os seus filhos. Louvado seja Deus! Presta atenção. Agora vamos ler o versículo de número 11, lá do capítulo 42 em diante. Então vieram a ele, a quem? A Jó, que esperançou, que recusou deixar o seu coração se amargar, que recusou maldizer a Deus ou se afastar de Deus, como sugeriu uma pessoa muito próxima dele, a sua esposa. Homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Em outras palavras, ela está dizendo: você não faz ligação? Se é um homem bom, um homem justo, uma mulher correta, e essas coisas acontecem, muda, larga esse Deus, amaldiçoa, e muitos fazem assim. Mas Jó não, ele é o nosso exemplo nessa manhã, porque ele conseguiu conservar puro o coração. Por quê? Porque ele compreendeu a graça de Deus, queridos. Sabe quando alguém diz assim, eu ouvi isso uma vez, me deu um misto de ódio, de ira, de não sei o quê. Eu já acompanhei muita gente no leito de morte, já acompanhei muitas pessoas que morreram e eu tive que lidar com a família e com as perguntas da família. De criança, aqui nessa comunidade nossa, o primeiro velório que eu fiz foi de um menininho de 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho. E a mãe dele só olhava para mim e falava assim, por quê? Por quê? Agora pensa num pastor novo, sem experiência, que também no fundo estava perguntando para Deus, por quê? Agora se eu vir para aquela mulher e falar só, dá a mão aqui, nós dois vamos gritar juntos, por quê? Para ver se juntos a gente grita mais alto? Porque eu também não tenho resposta. E posso te dizer uma coisa? 20 anos depois, com mais idade acrescentada ao meu corpo e à minha mente, eu continuo também não tendo a resposta do porquê. Um dia nós saberemos. Mas uma coisa eu disse para ela lá e repito hoje aqui: bem sei em quem eu creio. E eu sei que o nosso Deus é bom, que Deus ama a senhora, que Deus... mas então Deus ama a senhora. Eu posso saber o causas mortes, mas uma coisa eu sei: Deus nos ama. E esse Deus há de nos sustentar quando tudo não fizer mais sentido na vida. Mas eu ouvi alguém dizer para uma senhora perto de mim que havia perdido seu filho adolescente, se não me falha a memória, 12 ou 13 anos de idade.
Chegou uma irmã, aquelas abençoadas, vocês conhecem, tem várias, e disse assim: Deus me revelou. Aí o Enoque falou, Deus me revelou, eu falei, pronto, vai sair. Aí Deus me revelou, por que ele levou seu filho? Aí a mulher falou assim, olhou para ela assim, né? Então me fala. É porque seu filho ia virar um marginal quando ele fosse rapaz. Deus livrou o senhor da dor. Aí aquela, para não dizer maldita, que a bendita saiu, e a mulher olhou para mim e falou assim, mas eu precisava matar? Será que Deus não podia colocar alguém na vida do meu filho e ele compreender o amor de Deus e não ter que ir por esse caminho? Precisava matar? Será que esse meu filho não podia ter a chance, como outros, de aprender? E ela foi falando, eu disse, para, porque aquela lá não tem nada de Deus, tem um capeta naquela mulher. Porque como nós não queremos lidar com o sofrimento, a gente se torna exegeta do sofrimento. Foi o que fizeram os amigos de Jó, cada um chegava para ele e dizia uma besteira maior, você está assim, foi por causa disso. E Jó de certo começava a olhar e falava, não fiz isso. Sabe aquele caça às bruxas? Deve ter alguma coisa guardada no armário da sua vida? Sabe aquilo assim, pensa direito, será que? Irmãos, tudo na vida, será que? Tudo. Eu já contei aqui uma crônica escrita pelo Veríssimo sobre, chamada Razões, onde ele diz assim, ele mostra as opções da vida, ele fala assim, eu entrei num bar, em parte da crônica, ele diz, entrei num bar, e cheguei num bar e o bar estava lotado das minhas opções, das minhas versões, chama versões, das minhas versões, cada uma pior do que a outra. Versões se ele tivesse passado ou tomado bomba no concurso público, versões se ele tivesse, que ele era goleiro do Botafogo, se ele tivesse mantido no Botafogo ao invés de ir para a Europa, onde ele caiu e morreu num desastre de avião, o avião caiu e ele morreu, onde isso, se ele tivesse casado com a Doralice ou não casado com a Doralice, se ele tivesse ido para Curitiba ou não tivesse ido para Curitiba, cada versão era pior do que mim mesmo. Foi então que eu percebi, diz ele na crônica, que eu sou, no qualquer estado da minha vida, a melhor versão de mim mesmo. Sabe por quê? Tudo poderia de um porquê. E se você não tivesse vindo aqui hoje? E se você, quando te ofereceram aquele negócio, que você ficou desconfiado, que o cara estava te passando a perna, se você tivesse aceitado, você hoje poderia ser milionário. Mas ao mesmo negócio, e se você tivesse não aceitado, se você tivesse aceitado e o cara fosse um canalha, você tinha perdido seu dinheiro. Tudo tem um e se, queridos. Nós não vivemos para isso. Nós vivemos confiantes de que Deus está no controle da nossa vida. Então vieram a ele, versículo 11, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. E aí vocês se lembram do texto, ele veio a ter o dobro de tudo que ele tinha, e ele veio a ter também os filhos e as filhas mais formosas. Essas meninas tinham que ser bonitas, porque tem uma delas aqui que tem um nome feio, hein? Já pensou? Pensou você chamar Rapuque? Rapuquinha? O cara tinha que olhar para o rosto e esquecer o nome, sabia que era a formosura venceu. Jó viveu 140 anos, teve filhos, viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, morreu farto de dias. Mas sabe por quê? Agora eu quero encerrar e você me dá 3 minutos da sua atenção, esquece tudo que eu falei antes. Você quer aprender a lidar com a dor e com o sofrimento? Aprenda a bênção de ser bênção. Eu disse para vocês de um rabino, agora eu vou dizer para vocês de um padre, aqui perto de nós também, na Universidade de Harvard. Quando eu fiz um curso na Harvard, eu conheci um professor, que na verdade era padre. Ele não era padre de exercício sacerdotal, ele era um padre ordenado e que trabalhava com classes sociais fragilizadas. O nome desse escritor, professor, era Harry Nouwen. Já morreu algum tempo atrás, pouco tempo. E dentre as suas obras, que eu já li todas, ele escreveu um livro que me impactou muito, chamado The Wounded Healer, que a tradução livre seria
o curador, ou aquele que cura, sendo ferido. E eu aprendi com Nowen que nosso chamado é para receber a bênção, de ser bênção, de curar os outros quando nós estamos feridos, de sustentar os outros na nossa fragilidade, de caminhar com outros quando nem nós mesmos sabemos para onde ir. É de deixar as lamúrias de lado, é de esconder a própria dor, é de deixar esse processo de autocomiseração, é de tapar com uma mão uma ferida e com a outra você botar curativo na ferida dos outros. É a cura da bênção e a bênção de ser bênção, porque Jó teve o seu estado mudado. Não foi quando vieram e começaram a te dar dinheiro e anel. Veja comigo e eu encerro. O versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Presta atenção, querido. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Os amigos que deram um conselho errado. Os amigos que tentaram interpretar a sua dor e o seu sofrimento e quase o colocaram contra Deus. Tanto que Deus disse para Jó, se você ler, nós não temos tempo de vasculhar mais o livro, mas leia um pouco mais atrás, no capítulo 42, Deus diz assim: porque Jó, você foi justo e não disse de mim o que disseram seus amigos. Portanto, se os seus amigos não quiserem ser fulminados, que eles precisam ir a você, e você interceda por eles, porque de você eu vou ouvir, Jó. Era hora de Jó dizer: eu sofri isso tudo porque vocês também contribuíram. Então agora vocês vão experimentar um pouco. Então agora vocês também vão passar um pouquinho. Mas não, eles vêm, Jó ora por eles. Porque Deus falou: Jó, se você orar por eles, eu vou mudar a sorte deles. Jó estava na miséria ainda. Eu imagino, se fosse eu pensava assim: mas vou orar pelos caras que me fizeram mal, eles ficam bem e eu fico ruim. É a história do mago, que uma pessoa andando numa praia encontrou uma garrafa e lá dentro tinha um mago lá na Califórnia. Ele abriu a garrafa, o gênio saiu de dentro da garrafa, falou assim: nossa, você me libertou de um cativeiro de muitos e muitos e muitos e muitos milhões de anos. Me pede o que você quiser e eu te darei. O cara falou: o que quiser, sem limites. Qualquer coisa. O cara logo começou a contabilizar o que eu peço e tal. Aí o mago falou para ele, o gênio falou: tem uma coisa só, tem uma coisinha só. O que você me pedir, eu darei em dobro para o seu pior inimigo. O cara falou assim: mas como assim? Se você me pedir uma casa, eu vou dar 2 para o seu pior inimigo. Se você me pedir uma fortuna, eu vou dar 2 fortunas para o seu pior inimigo. Aí o cara virou para o gênio e disse assim: mas então o que você me der, você vai dar em dobro para o meu pior inimigo? Então me cega de um olho. Me cega de um olho. É assim que nós somos, porque o outro vai ficar cego dos dois, não é isso? Você não entendeu aí? Jó começa a orar pelos seus amigos quando ele ainda não tinha o seu problema resolvido. E esse versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuíra. Nós não estamos em busca do dobro de bens, nós estamos em busca de um coração dobradamente abençoado com a presença de Deus. Então para de ficar olhando para as suas lamúrias, e para de ficar também pensando que tem gente passando na sua frente enquanto você está chorando, e outros. Começa a orar por estes, começa a pedir bênção de Deus. Não deixa isso ganhar seu coração, não deixa isso tomar espaço na sua alma. Compreenda a graça e o amor de Deus, viva por ela, viva pela graça, pelo amor de Deus. E vai ser bênção, queridos. Você vai ver que de repente a dor e o sofrimento tomam uma outra perspectiva na sua vida. Não é que eles cessam, é que eles tomam uma outra perspectiva. Vamos orar por isso? Você fica de pé, eu queria orar com você e te abençoar, para
para nós encerrarmos. E eu queria te convidar a pensar na sua dor agora, seja ela qual for. Ela tem nome, ela tem origem, seja ela qual for. E quando eu digo de dor, eu não estou dizendo daquele que está na pior na vida, não. Estou dizendo de gente que está aparentemente muito bem. Mas tem um buraco, tem uma dor, tem uma tristeza, tem um sofrimento. Senhor Jesus, nós confiamos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia. E nós hoje aqui, Senhor, como uma comunidade que está muito além das 4 paredes desse prédio, nós queremos nos unir e em uníssono pedir ao Senhor o seguinte: ajude-nos a manter puro o nosso coração, Senhor, a partir da compreensão da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor Jesus, vem abençoar-nos com o bálsamo da gente poder ser bênção na vida de outras pessoas, de nós deixarmos um pouquinho a nossa falta e fazer quem também tem falta ter mais, mesmo quando nós ainda não. Que alguém possa sorrir enquanto nós ainda não. Que alguém possa ter alívio enquanto nós ainda não. Dá-nos um coração voltado, Senhor, para aquilo que o Seu coração é voltado. E ajude a nossa comunidade a ser bênção, Senhor, e ser cheia da bênção de ser bênção. E isso nos basta. Que o Senhor console hoje. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor ponha a mão, que o Senhor console, que o Senhor abençoe, que o Senhor conforte. E que cada um de nós aqui, Senhor, possa, a exemplo de Jó, Senhor, dizer para Ti numa oração de muita intimidade: Senhor, eu Te conhecia só de ouvir falar, mas agora, quando meus olhos Te veem, eu aprendi a conjugar o verbo esperançar. Então eu esperanço, Senhor, e enquanto eu esperanço a vitória sobre isto, sobre aquilo, eu vou orar por quem também está esperançando, e eu vou estender a mão para quem também está esperançando, e aqueles que estão desesperançados, nós vamos ensiná-los, Senhor, e ser para eles a conjugação desse verbo. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os irmãos da nossa comunidade, o Senhor abençoe o povo do Senhor espalhado na face da terra, irmãos, pessoas que nos ouvem e nos assistem agora, vem com a Tua mão poderosa, Pai, e abençoe, abre os nossos olhos para perceber a Tua face, a Tua presença, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante a Sua face sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Senhor, eu quero orar também por aqueles que contribuem financeiramente com a nossa comunidade. Eu quero orar para que o Senhor lhes dê sempre, sempre, cada vez mais. Eu oro por aqueles que fazem os seus dízimos, as suas ofertas. Eu oro protegendo, pedindo ao Senhor que proteja os seus bens, proteja a sua casa. Proteja, Senhor, aquilo que lhes dá o privilégio de poder servir outros. Porque nós somos a resposta para muita gente nesse mundo, Senhor. Eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.